Olá, seja bem-vinda ao canal do maravilhoso Florido Mundo do Bauer. Eu sou Letícia Leal, professora de Bauer Maneraia há mais de 15 anos, criadora do método Pintando Bauer com Liberdade e fundadora do Clube do Bauer. Você é nova por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas e aciona o sininho para você ser avisada toda vez que a gente compartilhar um vídeo novo. Hoje eu vou compartilhar com você um dos elementos básicos do Bauer feito a partir de uma vírgula. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula, que é para aprender a fazer vírgulas. Toda a maior característica do Bauer é a pintura feita com vírgulas. Então, é essencial que a gente aprenda a fazer a vírgula. Eu gosto de ensinar para os meus alunos o seguinte: o movimento do pincel, que é o pincel redondo, ele faz esse movimento, ó, ele encosta, inclinado, tá? Abre o pincel e caminha na direção que você quer a vírgula. É a mesma coisa que eu colocasse a minha mão, ó, encostei a minha mão, abri, caminhei, fechando, para que a vírgula fique no movimento bonito dela, que ela começa gordinha e termina afinada. E aí eu mandei para vocês aí essa folha de exercício, que é o movimento das vírgulas. Ó, aqui tem o outro, tá? São duas folhas de exercício que são os que a gente mais usa. A vírgula em pé, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e em formato de S. Com esses movimentos a gente faz tudo no Bauer. Mas pintar nessa folha de exercício não é a mesma coisa que pintar numa placa, que eu já vou explicar. Por quê? Vou fazer uma aqui, ó. A gente encosta, ó, abre, caminha levantando o pincel para que termine fininho, tá? Agora, vocês perceberam que o problema não é o pincel e não é a tinta. O problema é porque estamos pintando em papel, e o Bauer para pintar no papel é muito mais difícil, porque o papel não dá a fluidez que a gente precisa com a tinta PVA. Então, essa folha de exercício, vocês podem treinar nela, mas ela não é o ideal. O ideal é que vocês olhem a folha de exercício e pratiquem numa plaquinha preparada, igual eu ensinei no primeiro módulo. Essa placa foi pintada com tinta branca, lixada com a lixa d'água, ela tá lisinha, fluindo. Tô com o meu pincel certinho, tô com a tinta PVA na consistência ideal, aí nós vamos praticar vírgulas. Então vamos lá. Primeiro a vírgula em pé. Ó, eu encosto o pincel, abro o pincel e venho caminhando, levantando o pincel. Agora vamos fazer o movimento de esquerda para direita. Eu encosto o pincel e caminho fazendo a curva. Do outro lado, encosto, abro, caminho para onde eu quero. E assim vamos praticando. Se eu quero uma vírgula menor, eu vou trocar de pincel. Ó, esse é o número 2, esse é o número 2. O pincel tá parado, eu hidrato um pouquinho na água, só molhei ele na água, tiro o excesso de água num pano seco e vamos fazer mais vírgulas. E esse exercício, ele é primordial, porque quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão perceber que vai melhorando as vírgulas. É muito importante que repitam, pega uma plaquinha e faça o que eu estou fazendo aqui, ó. Exercita, exercita, exercita. Eu quero fazer um S. Ó, pegou um pelinho. Ó, encostei de lado, vou fazer um S. Pegar um pincel menor. Ó, um S na outra posição.
E tá vendo que eu vou caminhando? E aí, por exemplo, se eu quero fazer um S, eu preciso de uma quantidade de tinta maior, eu carrego mais o meu pincel, tá? Porque eu preciso de tinta para chegar até o final do S. Então, eu encosto, abro bem o pincel e venho delineando o meu S do jeitinho que eu quero. Esse não terminou, ó. Ok? E quanto mais eu treinar, melhor as minhas vírgulas vão ficar. Então é importante esse exercício no início, para depois então a gente passe. Porque às vezes a gente não vai precisar abrir tanto, às vezes eu quero uma vírgula curtinha, às vezes eu quero uma vírgula. E aí o tamanho do pincel faz toda a diferença. Mas você consegue fazer o movimento maior ou menor usando o mesmo pincel. Ó, mesma vírgula aqui, porém maior. Eu abro e caminho mais. A mesma vírgula, porém maior. Eu abro e caminho mais. Tá vendo? Não troquei de pincel, ó, mas eu consigo fazer vírgulas curtinhas. Ó, abri e caminhei menos. Ó, abro, encosto, abro, caminho menos. Encosto, abro e caminho mais. E para cada vírgula, uma carga de tinta. Se é uma vírgula mais longa, como um S, eu pego mais tinta no pincel para que ela não acabe até o final. Se é uma vírgula curtinha, eu posso pegar menos tinta. Ok? Então, pratiquem bastante, façam esse exercício. Quantas vezes vocês sentirem necessidade, até que vá melhorando, até que vá ficando mais próximo do ideal, tá? Quanto mais a gente pratica, melhor fica. Combinado? Agora eu vou ensinar para vocês uma outra forma de fazer vírgula no Bauer, que é usando o pinta-bolinha. Às vezes a gente está fazendo um trabalho e aí, ó, eu carrego bem meu pinta-bolinha e aí eu faço um movimento em vírgula com bolinhas, ó. E aí o interessante é isso, é uma carga de tinta para ela e vai batendo até ela diminuir, que faz essa graça de vírgula, que faz um acabamento tão bonito às vezes. Às vezes não, ela pode ser segmento de uma vírgula, por exemplo, aqui, ó. Eu consigo fazer um outro movimento dando segmento a uma vírgula, ó. Olha que interessante. Isso complementa um trabalho. Vamos fazer uma outra aqui no S, ó. No finalzinho do S, eu consigo terminar em bolinha. Então, é sempre uma carga, tá? E aí o tamanho da bolinha muda de acordo com o tamanho do pinta-bolinha. Se eu quero menorzinho, eu uso um pinta-bolinha menor. Ó. O tamanho do pinta-bolinha vai definir o tamanho da minha primeira bolinha. E aí eu posso fazer vários detalhes em arabescos usando o pinta-bolinha e fazendo as vírgulazinhas também. Olha que bonitinho. Ok? Então aprendemos as vírgulas, vamos começar a pintar flores. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vem conhecer mais das minhas artes, desse maravilhoso florido mundo do Bauer e também saber mais a respeito do Clube do Bauer. O link está na descrição desse vídeo.